Hi-ho, nerds de todo o Brasil! Está começando mais um Descarga Play e eu sou o Lobo Mal. E o programa desta semana vamos falar sobre a realidade dos contos de fadas, que na verdade não é aquela coisa bonitinha como a gente está acostumado de ver. Roda a vinheta, Kevin, que daqui a pouco eu estou de volta. Sapatinhos de cristal, vestidos brilhantes, princesas cantantes. Estes foram os elementos escolhidos para criarem as princesas perfeitas. Mas os contos de fadas nem sempre foram tão bonitos assim. Essa áurea toda que a gente conhece, essa áurea de princesas cantantes, tudo bonitinho, temos que agradecer ao nosso querido Walt Disney, que criou toda essa cultura em relação às princesas. Mas, Karina, no início as coisas não eram tão belas assim. Não mesmo. Hoje, no Descarga Play, nós vamos falar da verdadeira história por trás destes contos de fadas fofinhos e bonitinhos e românticos que a gente sempre passa de geração em geração. Os contos de fadas, no início, eles não foram criados para crianças, mas eles traziam dentro de suas histórias elementos como adultério, incesto, canibalismo e mortes horrendas. Coisas de partir o coração e deixar qualquer criança assustada. Justamente por isso que a gente não conta os originais para elas. É verdade, olha, e o mais interessante é que essas histórias, elas eram contadas em reuniões sociais, porque os contos de fadas começaram lá na Idade Média e com o passar dos anos, as pessoas foram repassando essas histórias e elas foram ganhando novos elementos, foram evoluindo com o tempo. A Disney que veio criar toda essa cultura que a gente conhece hoje dos contos de fadas, mas desde o início, quando surgiram os contos de fadas, eles tinham essa temática mais adulta, não voltada para crianças. Aí o pessoal tava lá, reunido, tomando um cafezinho e contavam... Começavam a conversar e... contavam essas histórias macabras, né? Ai, eu preciso de contar a história daquele irmão que come a irmã e depois mata ela. É de chocar. Chocada! It's fun to stay at the YMCA. Que a gente vai contar agora pra vocês no programa de hoje. Então o que a gente decidiu fazer? Escolhemos 4 dos principais contos de fadas, cujas origens são as mais macabras. Você não sabia, né? Mas você vai saber aqui agora como é que era a realidade dos contos de fadas. Vamos dar início então falando da nossa princesa loirinha mais querida, que seria a Cinderela. Mas antes de mostrar pra vocês como é que era a verdadeira história da Cinderela no começo, eu quero mostrar como é que é a Cinderela que você conhece hoje em dia. Oh, que beleza! Vocês já viram um vestido mais lindo? Mas voltando, lembrando que a Cinderela, ela é uma das princesas que mais tem versões já feitas. Por exemplo, nós temos a Cinderela chinesa, que tem data de 850 depois de Cristo, não é? Todo mundo ouve versões diferentes, muita gente conhece versões diferentes sobre a Cinderela e sobre várias outras princesas. E a gente vai citar algumas das macabras, as versões macabras que são que pouca gente conhece. A versão mais antiga da Cinderela, ela foi escrita pelo Estrabo, que é lá no ano 1 a.C., que era a história de Rodópole, né? A história que é idêntica à história da Cinderela, mas a versão que a gente mais conhece, a mais famosa, é a de Charles Perrault, que ele incluiu alguns elementos clássicos, como o sapatinho de cristal e a abóbora que se transforma na carruagem e etc. Então, dando início à história macabra de Cinderela, ela não era tão boazinha assim.
A verdade é que ela era uma assassina. Na história macabra de Cinderela, ela mata a sua madrasta para que o pai se case com uma empregada. E depois a empregada se transforma na madrasta. Agora, um outro elemento que também é bem conhecido da história da Cinderela original é o fato de, na trama original, a madrasta, ela corta os pés das próprias filhas para encaixá-los no sapatinho de cristal. Quando o príncipe vai atrás, ela vai e fala ajuda as filhas a cortar metade dos dedos, do próprio calcanhar, pra ver se engana o príncipe pro sapatinho de cristal entrar nos pés das filhas. E depois de descoberto, né, toda a verdade, elas são castigadas, onde os passarinhos surgem do nada e bica os olhos e deixa as irmãs cegas. Esses elementos eles foram resgatados na peça Into the Woods, criada pelo Stephen Sondheim, que foi adaptado para o cinema ano passado, no filme Caminhos da Floresta. Agora, uma outra história também bem macabra foi a da Branca de Neve, que diz ser baseado numa história real, né, de uma princesa chamada Margareta van Wardeck, morreu envenenada antes do casamento, então acho que provavelmente ganhou, né, essa história, foi ganhando repercussão na sociedade, até chegar nessa história que a gente conhece da Branca de Neve. Só que no início a Branca de Neve também não era tão legalzinha, né? Não era tão legalzinha assim. Na história original da Branca de Neve, como a gente conhece, a madrasta pede para que um caçador vá atrás da Branca de Neve e traga o coração dela como prova de que ele a tinha matado. Mas qual foi a realidade? Mas a realidade é que a Rainha Má pediu essa parte do corpo da Branca de Neve porque ela comia. Um filme que mostra mais ou menos isso é um filme antigo de 1998 chamado Floresta Negra, que é uma versão mais sombria da Branca de Neve. Um dos elementos que eu acho mais legal da história original da Branca de Neve é o jeito que eles matam a madrasta no final, né? Que eles fazem ela dançar até a morte com um sapato de ferro, né? Eles colocam brasa viva embaixo e ela vai dançando até morrer. É bem pesado, né? Parece até como a gente é acostumado a ver hoje em dia, Jogos Mortais, por exemplo. E outro elemento que eu lembrei agora é que na história da Branca de Neve, nessa do conto original, o príncipe ele acha o corpo da Branca de Neve velado, só que, por exemplo, no filme da Disney, ela tá dentro de um caixão de vidro, toda bonitinha, aí ele dá o beijo de amor verdadeiro e ela acorda, os dois se apaixonam e vão viver felizes para sempre. Mas na história original não. Na história original, ele pega o corpo da Branca de Neve, coloca no cavalo, ela morta ainda, né, assim, morta entre aspas, mas ele coloca no cavalo e leva o corpo embora, sabe? Ele nem faz ideia de... Agora você pensa. De quem é ela. Ele simplesmente leva e ela acorda no meio do caminho. Por causa do trotar do cavalo, né? O cavalo andando e ela acorda no meio do caminho. Agora, uma pergunta que fica no ar é: o que ele queria fazer com o corpo dela? Agora, seguindo em frente, uma outra história também bem macabra é a da Chapeuzinho Vermelho. A da Chapeuzinho Vermelho tem uma conotação sexual muito forte. Em algumas histórias, o lobo ele representa um pedófilo. Em outras histórias, ele é a figuração, né, do símbolo da liberdade sexual. Depende muito, né, de cada período, de cada autor ali. Quando a gente fica mais velho, assim, que vai dar uma olhada na história do Chapeuzinho Vermelho, você já consegue notar um pouco desse ar sexual. Mas assim, parece que é uma coisa tão inocente que você falar. Acho que eu tô, né, imaginando coisas. O filme mesmo, né, que a gente já até citou, Caminhos da Floresta, onde o Johnny Depp interpreta o lobo mau, você vê que a figura do lobo é muito parecida com a figura de um ser humano, né? Ou seja, tem aquela ligação com o fato do lobo representar um pedófilo, né? E toda aquela paixão, aquele teor sexual muito forte com a menininha que tá andando na floresta sozinha. E uma dessas versões macabras é que a Chapeuzinho Vermelho está indo pra casa da avó dela e aí ela fica perdida e vai, na maior ingenuidade do mundo, pedir informações ao lobo mau. E aí o lobo mau ensina um caminho errado, vai na frente e quando encontra ele devora. Ele devora ela. Literalmente, né? O sentido disso é: não fale com o estranho. E uma outra trama também, uma outra versão, o lobo ele chega na casa da vovozinha, mata a vovozinha, prepara a carne dela, aí quando a Chapeuzinho chega, ele prepara todo um banquete romântico para a criança e ela come a própria vovozinha.
for granted. Isso sem falar uma outra versão, digamos assim, mais picante, né? A Chapeuzinho Vermelho faz striptease para o Lobo Mau, consegue fugir dele enquanto o lobo está ocupado. Agora eu te pergunto, ocupado com o quê? I'm so sorry, Mr. Ventura. Aí tem outras versões que a Chapeuzinho vai pra cama com o lobo. Ou seja, tem todo esse despertar sexual, né? Tanto que a Chapeuzinho Vermelho, o fato da capa ser vermelha, é justamente uma relação, porque o vermelho representa o quê? Representa o amor, a paixão, aquela coisa toda, o sexo, e tem essa justificativa. Agora, essa nossa última história talvez seja a mais sinistra de todas, né? Muito macabra, é uma coisa assim que você nunca imagina. Mas antes, vamos mostrar a versão da Disney pra eles? Exatamente. Estamos falando da Bela Adormecida. Essa é a Bela Adormecida que você e os seus filhos conhecem. Olha só. Só que na realidade, o conto original não tem absolutamente nada disso. Nada. É uma coisa bem pervertida, digamos assim. É a história da Bela Adormecida. Primeiro que na história ela não adormece por causa de uma agulha de piar, é por causa de um espinho que entra dentro da unha ela dela. estava predestinada a isso, né? Não é uma coisa que acontece por acaso, é uma coisa que ela estava predestinada e com 15 anos isso acontece. É tipo uma profecia, não é uma maldição que é jogado nela como no filme e tal. Before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of a spinning wheel and fall into a sleep like death. E aí ela pega, acaba adormecendo e um rei encontra ela adormecida ali. E aí... O que você acha que vai acontecer, hein? Ele resolve não prestar ajuda a ela, mas... Fala logo, pega a menina de jeito na cama. Here's Johnny! Tá, pega ela, faz sexo com a Bela Adormecida, adormecida. Exatamente, ela estava adormecida. E o mais absurdo de tudo é que depois dele ter o ato sexual com a Bela Adormecida, ele vai embora, tá de boa, como se nada, né? De boa, tal, legal, eu já me aliviei, né? Mas ele se aliviou, foi embora e a Bela Adormecida fica grávida. E como se não bastasse, ela fica grávida de gêmeos. Agora, conta pra eles como é que ela tem os bebês. E aí ela vai, é adormecida, ela ainda dá a luz, enquanto ela está adormecida. E aí Peraí, eu fico imaginando, ela, como é que a força pro bebê sair dela? Você já pensou? Será que ela não tem ajuda de ninguém pra acordar, né? Só do príncipe. Como é que o bebê saiu dela, ela tá dormindo, ela sabe, mas tá, é como de fato. E aí na história original fala que enquanto ela estava adormecida, os bebês nascem e eles chorando por leite, com fome, eles vão e mamam o dedo dela e tiram o espinho. E aí ela vai e acorda. Acorda e o que que ela descobre? Que tem duas crianças ali, da onde surgiu essas duas crianças, tal, sabe? Ela acorda sem saber de nada, sem saber que... Sem sentido, sem saber que ela passou por um momento horrível na vida dela. E aí o melhor da história, né? O melhor da história, se é que dá pra ficar melhor, um rei, o mesmo rei que a violentou, volta, busca ela e os dois meninos, leva pro castelo. E leva pro castelo. E lá, a esposa do rei, porque o rei era casado, ou seja, ele é necrófilo e pilantra, né? É um... Safado cachorro. É um... Safado cachorro. É um safado cachorro que trai a mulher com um defunto. E ele levou a Bela pra lá pro castelo e tal, e a esposa do rei, pô, ficou indignada. Ela, como não, né? Pô, como é que você traz essa mulher com dois filhos pra cá? Ixi, mano, Vai, sai daqui! Sai! Só que o rei mata a esposa dele pra ficar com a Bela Adormecida, que se casa com ele sem saber do que de fato aconteceu enquanto ela estava dormindo. E aí, ela vive feliz para sempre com seu estuprador. Tá aí um final alternativo para o desenho da Disney, que um
dia poderia ser reproduzido, né? Com certeza. Será? Seria bem chocante. Ó, então esse foi o nosso programa sobre a realidade dos contos de fadas. A gente gravou um outro programa sobre filmes de contos de fadas que valem a pena assistir, né? Procura lá no nosso canal Descarga Nerd. Ó, e não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha, porque é um assunto bem interessante. E, Vale a pena passar essas histórias à frente. e tudo isso por causa de quê? Estreia do filme da Cinderela, que tá vindo aí. Final do mês a Disney tá lançando Cinderela, tá sendo bem elogiada, a Bem gente ainda não elogiado. assistiu, mas Acho que vai valer muito a pena assistir. Assistam, entrem no clima pra assistir Cinderela. não se preocupe, não vai ter faz parte da mutilação, nossa infância. não vai ter adultério, não Nada vai ter disso. sangue, vai ser tudo bem bonitinho como a Disney sempre soube fazer. Uma princesinha vai ser como ela sempre foi, princesinha. Porque se fosse a gente mataria essa princesa. Então a gente volta no próximo Descarga Play e até lá! Beijo, até mais!